Quem me acompanha há mais tempo sabe que por um longo período o meu in-ear favorito foi o Unique Melody Mesh MK2. Mas quem viu um vídeo que eu postei recentemente sabe que para mim esse é um fone que não envelheceu muito bem e que eu não curto tanto hoje em dia. A Unique Melody até chegou a lançar uma nova geração, foi o MK3. Eu testei, cara, não gostei muito, nem avaliei. Mas agora ela lançou esse daqui, o Unique Melody Mesh Fortune. E de fato, ele custa uma pequena fortuna. Mas esse aqui é diferente. Bom, se você está nesse vídeo aqui, você provavelmente já conhece a Unique Melody. Mas se não conhecer, a história é bem interessante, na verdade. Eles começaram lá atrás, em 2007, fazendo resell de fones intra-auriculares. Quando eu entrei no hobby, isso era uma coisa relativamente comum, fones sob medida, né? Que são aqueles intra-auriculares feitos a partir do molde do canal auditivo da pessoa, eram considerados os melhores in-ears do mercado, mas eram muito caros. E aí existiam empresas que faziam o serviço de pegar um in-ear universal, tipo um Shure da vida, meio que desmontar, tirar os alto-falantes e fazer uma versão moldada daquele fone. A Unique Melody surgiu fazendo exatamente isso, mas, claro, não demorou para eles fazerem os seus próprios projetos. Inclusive, eles foram, eu acho que a primeira marca a ameaçar a hegemonia do Jerry Harvey, das marcas dele, né? A Ultimate Ears e depois a JH Audio. Depois surgiram outras, claro, mas eu acho que a Unique Melody foi a primeira, ou pelo menos uma das primeiras. Enfim, o que é o Mesh Fortune? É uma edição limitada da linhagem do Mesh, tá? Feita não só para comemorar essa linha Mesh, que foi e é bem emblemática para a Unique Melody. O MK2, se eu não me engano, foi o fone mais vendido da história deles, mas ele foi feito também para comemorar o Ano Novo Chinês de 2026. Mas não é uma alteração só cosmética não, tá? A configuração aqui é bem diferente e bem intensa, vamos dizer assim. Vamos lá, o que a gente tem aqui por lado? Um falante dinâmico para graves, 4 armaduras balanceadas para médios e médio agudos, 2 eletrostáticos para agudos e 3 falantes de condução óssea que a UM diz que servem para estimular a percepção dos graves e de espacialidade. Assim, esses falantes de condução óssea me trazem bastante desconfiança porque eu não acredito que no in-ear você tenha contato suficiente com os falantes, né, para que um falante de condução óssea faça alguma diferença, principalmente considerando que eles vão tocar só, sei lá, tipo, a cartilagem das orelhas. Tipo, quando eu boto a mão no fone, eu não sinto nada vibrando aqui, né, como seria um falante de condução óssea tradicional. Mas independente disso, assim, é inegável que é uma configuração bastante ousada, né, ainda que ela não seja necessariamente uma garantia de desempenho. O preço, como o nome coincidentemente indica, é de fato uma pequena fortuna. São $2.700, o que dá um pouco menos de 15 mil reais. Quem me mandou essa unidade aqui para teste foi a própria Unique Melody, por meio do Felipe, que é o distribuidor nacional. Esse vídeo aqui não é patrocinado nem nada, tá? Eles simplesmente mandaram um fone para poder avaliar. Se você quiser entender melhor como é que esse canal se financia, eu explico aqui em cima. E se você se interessar por esse fone, eu vou deixar o contato do Felipe na descrição, que é o distribuidor nacional. Mas, como eu falei, existe uma questão aqui. O Mesh Fortune, especificamente, né, é uma edição limitada de só 200 unidades. Tem uma versão vermelha, que já esgotou, e essa aqui, roxa. Não sei quantas tem em estoque, tá? Mas enfim, se você quiser, o link tá aqui embaixo. Vamos lá, deixa eu falar para vocês o que eu achei dele. Bom, o unboxing é típico da Unique Melody, tá? Ele vem nessa caixa aqui, que apesar da cor, eu acho até discreta, né? Você não tem muito grafismo, você não tem meio que marca muito aparente, nada muito demais. E quando você abre, você tem só essa caixinha aqui, preta, também, cara, sem muita coisa, mas bem apresentada, né? Você abre, aí aqui fica o estojo, aí aqui embaixo você tem uma gavetinha que traz alguns acessórios. Inclusive, em termos de acessórios ele é ótimo, tá? Ele vem com esse estojo azul, que é típico da marca, ele inclusive por dentro tem um lugar aqui, né, uma forma para você encaixar o fone.
Ele vem com um belíssimo conjunto de ponteiras. Ó, tem ponteira da Shelastec, que é um tipo que eu gosto muito, que é uma almofada mais... almofada. É uma borrachinha mais pegajosa, umas normais de silicone, umas outras aqui de uma borracha que parece Shelastec. Vem com um paninho para limpeza, vem com um clipe de cabo, vem com isso aqui, tipo, que é para você realmente proteger o fone, tipo, como se não bastasse botar na case, você ainda bota dentro disso daqui. Vem com, ó, os bocais de reposição. Cara, bastante coisa, tá? Bem completo em termos de acessórios. Já o fone em si é esse daqui. E aí a minha opinião, assim, sendo bem sincero, é um pouquinho mista, tá? É um fone caprichado, com certeza, assim, você pega e é muito evidente que é um fone sofisticado, mas não sei, ele é todo de resina, então é uma construção, cara, não muito diferente de fones muito mais baratos. Você tem aqui, né, esses enxertos, né, aqui Fortune, aqui o logo da UM, tem esse aro aqui que, cara, pode até ser que seja de metal, mas eu acho que não, porque não parece ser meio que frio ao toque. Então, por mais que não seja, não tô falando que é um fone mal construído, longe disso, tá? Então, a questão é que, tipo, eu diria que ele não parece custar o que custa, tá? Um Tia Audio Monarch MK4, na minha opinião, é consideravelmente melhor construído. É mais sólido, mais caprichado. Então, não é ruim, mas existem fones mais legais, principalmente pelo preço. Né? Eu acho que o Moondrop Solid 2 custa a mesma coisa e é tipo, todo de prata talhado à mão. Com um negócio de ouro ali na frente. Cabo, a mesma coisa, assim, é um cabo estrançado, revestido de tecido, super chique, sem dúvida, mas meio que demais, assim, o divisor Y é muito grosso, pô, o plug é muito grande, não é um plug modular, né, na hora que você compra você tem que escolher o plug que você quer, ele vai vir com ele e acabou. Então, eu acho que a melhor forma de colocar é o seguinte, é um fone meio que das antigas, sabe? Um fone topo de linha, que parece ter alguns anos, né? Eu acho que hoje existem modelos com uma construção mais interessante, mais caprichada. A boa notícia é que em termos de conforto, encaixe e isolamento, cara, não tenho do que reclamar. Assim, para mim, ele encaixa muito bem, principalmente com essas ponteiras das tipo Shelastec. Cara, muito confortável, isolamento fantástico, assim, consigo usar por muitas horas sem qualquer desconforto, tá? Ele realmente isola muito bem. Agora vamos para o que interessa, o som. Seguinte, quem me acompanha há mais tempo viu as mudanças nesse mercado acontecerem, né? O mercado mudou muito nos últimos anos, principalmente por conta do desenvolvimento e da evolução das curvas-alvo, né? Que adicionaram uma camada de objetividade que não existia antes. Eu, inclusive, contei toda essa história nesse vídeo aqui em cima. E aí, o que acabou acontecendo foi que a gente começou a ter fones com tuning de referência em faixas de preço cada vez menores, né? Os fones mais caros, tipo, e mais caros mesmo, assim, de tipo $1.000 para cima, acabaram se tornando, na minha opinião, opções um pouco mais esotéricas, assim, mais exóticas, sabe? Tipo, com assinaturas mais diferentes e mais específicas, meio que para quem já tem uma coleção e sabe exatamente o que quer. Em algum lugar me lembra um pouco o que aconteceu com o mundo dos relógios, né? Eu sei que muitos de vocês estão nesse hobby também. A Seiko, na década de 70, desenvolveu o movimento a quartzo, e aí as marcas suíças, né, que trabalhavam com os movimentos mecânicos, infinitamente mais complexos, mais caros e menos precisos, precisaram se reinventar, porque não dava para competir com aquilo ali, né? E elas fizeram isso se posicionando como opções de luxo. Meio que os in-ears mais caros estão um pouco nesse caminho para mim. Você até tem meio que representantes desse movimento mais objetivista em faixas de preços superiores, né, tipo o Moondrop Solid 2, mas mesmo ele tem esse aspecto joia, né, ele literalmente é feito de prata por joalheiros. E aí, meio que os mais comuns assim, nessa faixa de preço são fones que seguem uma linha diferente, né, e uma personalidade mais específica. Sei lá, os da 64 Audio, por exemplo, né, aí você tem lá, enfim, outras marcas que é isso, são opções meio que realmente assim de luxo, mais exóticas, né?
E eu tô falando isso porque o Meshed Fortune, ele é exatamente isso, tá? O que ele entrega não é uma sonoridade de referência, é uma sonoridade neutra, mas é uma sonoridade que para os momentos e estilos certos pode ser fenomenal. Eu não tenho mais aqui o Meshed MK2 ou MK3, mas indo de memória, o Fortune está claramente na mesma família. Então, o que a gente tem aqui é uma sonoridade com graves fortes, um pinagain mais amaciado, vamos dizer assim, e agudos mais proeminentes. É um som que na minha lista de possíveis tunings, tá, da lista de recomendações, entraria na categoria musical, tá? Mas com, e esse é o ponto, né? Com uma execução encantadora dessa personalidade. Eu vou começar, como sempre, pelos graves. Em termos de quantidade, eles são bem fortinhos até e estão acima do que eu consideraria neutro, tá? É um boost que começa desde os médio graves, mas que atinge o pico nos subgraves. Para mim, é um incremento muito bem colocado e que complementa muito bem o restante da assinatura. Eu não acho que ele seja exagerado, tá? Então, assim, se você for um basshead de carteirinha, não se anima muito não, tá? Não são graves por fortes demais. Mas também ele está muito longe de ser um fone com grave leve. Então, é isso, assim, é uma personalidade que traz uma presença muito significativa, mas que não passa do ponto. Agora, em termos de qualidade, cara, eu encontro algumas coisas mais específicas. Os graves têm bastante impacto, têm uma extensão quase infinita, né? Chegam nas oitavas mais baixas, como é de se esperar para um fone dessa categoria. Mas eles têm uma personalidade muito macia. E é curioso, porque não é que eles sejam graves indefinidos ou de uma nota só. Bem longe disso, na verdade. A definição tá ali. Mas rola uma suavidade, uma maciez. Para mim, eu acho que isso tem a ver com o restante do espectro, né, afetando a percepção das baixas. Mas o ponto é que, para mim, ele tem uma personalidade aqui, né? E ele não é um exemplo em textura. Mas eu acho que é uma personalidade que compõe bastante o todo aqui. Tem horas que eu gostaria de mais textura, né? Um pouco mais daquela coisa física, né? Como se você conseguisse quase que tocar os graves, né? Tipo o ronco de um baixo. Cara, até tem, mas meio que em estilos onde a assinatura geral desse fone já não necessariamente seria a que eu escolheria, sabe? E aí, já adiantando, o que acontece é que esse fone, pra mim, brilha com estilos mais calmos, ou no máximo com algumas músicas que eu considero já mais meio que atmosféricas, assim. Tem o álbum Miguela, da Silly, tem uma música que eu tava ouvindo que eu acho que... Yeba também funciona muito bem, Madeleine Perrot. E tem uma música que eu tava ouvindo que eu acho que ilustra muito bem o que esse fone faz muito bem. Once in a Blue Moon, da Lumi. Mais pro final tem uma ponte ali com umas palmas, o que parece ser um teclado e as vozes das duas em coro, e aí os graves meio que formam como se fosse uma cama, sabe? Você tem o preenchimento, tem a autoridade, tem a extensão, e é tudo meio macio, meio etéreo. Ou a Pale Blue Eyes, da Lucy Rose, os graves aparecem, cara, assim, mais embaixo, tem muita força, muito preenchimento. Então essa é a pegada desse fone pra mim. Não acho que seja só com isso que ele funciona. Eu também gosto dele para hip hop em várias situações até, tipo um Kendrick Lamar, né, como a Whacked Out Murals. Não são graves, de novo, né, para um basshead, mas funciona bem. Então, de modo geral, são graves que me agradam e eu nunca achei que eles incomodaram, seja pelo excesso, seja pela falta, mas é nessas horas que eles brilham. Agora, vamos subir um pouquinho o espectro e aí é que as coisas começam a ficar mais interessantes, mas também mais polêmicas. Como eu falei, o Meshed Fortune não tem um pinagain tradicional, né, com aquela elevação ali centrada nos 3 kHz. Ele até sobe um pouquinho, tá? Mais do que o Meshed MK2, pelo que eu me lembro, mas não muito. É aquela pegada que lembra o Duno SA6 MK2, né, que eu considero bastante musical. Os médios e, consequentemente, o que aparece nessa região, né, tipo voz, piano, saxofone e tal, não tem tanta frontalidade e eles soam mais dentro da mix, né? Um pouco mais ali em conjunto. Mas é uma apresentação que pode funcionar muito bem para esses gêneros mais calmos porque traz muita envolvência. É uma coisa meio que mais atmosférica, de certa forma. Rola, sim, um pouco menos de tridimensionalidade, mas você leva uma apresentação meio que mais espacial, mais etérea, de certa forma. E o timbre da região continua sendo muito bom, tá? De novo, tudo soa
mais para trás na mix, mas se você prestar atenção, eu não sinto que rola nenhuma artificialidade na enorme maioria dos casos, assim. Até teve uma situação ou outra em que eu senti um tico de nasalidade, mas foram casos muito raros. O ponto aqui, nesses gêneros mais calmos, né, tipo músicas acústicas, uma eletrônica leve, um lo-fi, um jazz, um R&B, o resultado é muito envolvente, muito doce, sabe? É bem o que caracteriza essa linha que eu considero mais musical. E isso também tem muito a ver com os agudos, que eu diria que são a estrela do show nesse fone. Já adianto, tem gente que vai achar muito agudo? Com certeza, tá? Esse fone tem bastante atividade nas altas. Não é um TIM P1, não é um Sennheiser EA900, mas certamente ele entrega bastante atividade nas altas frequências. Agora, ele faz isso com extrema competência. Os agudos são muito limpos, muito articulados, muito delicados. É bem aquela personalidade que, tipo, você vai ouvir e vai pensar, caraca, tipo, tô ouvindo tudo aqui, sabe? Com uma pegada muito física, muito tátil. São agudos muito rápidos, muito detalhados, muito definidos. Eles têm um pouco mais de presença nos meio que agudos, eu não diria médio agudos, assim, meio que agudos baixos também. O que pode, em algumas situações, trazer um pouquinho de aspereza, mas para mim funciona porque traz uma textura, né? Justamente o que os graves têm de menos. Então, ficam agudos claros, com muita definição, muita articulação. Tem, cara, muita coisa para você ouvir ali. Tem a versão da Ieba, de The Age of Worry, do John Mayer, e no final, a sensação meio que é essa, você fica tipo, caraca, pra onde eu olho? Assim, tem muita coisa pra reparar, sabe? Tipo, é um prato aqui, um prato ali, um detalhe, uma raspada ali na caixa. É muito maneiro, cara. E de novo, essas características compõem a personalidade desse fone, sabe? É a força e maciez dos graves com a suavidade dos médios e a articulação e a definição dos agudos. Pode ser muito gostoso, muito envolvente, entendeu? Atmosférico mesmo. Tem muita coisa que é uma delícia de ouvir aqui. Eu vou repetir uma analogia que eu fiz com o Dune SS6 MK2, pode parecer meio absurdo, tá? Mas, sei lá, uma sinestesia que para mim faz muito sentido. Sabe o que essa sonoridade me lembra? Uma versão auditiva de uma torta de limão. Porque você tem a maciez e a doçura, no caso aqui dos graves e médios, junto com aquele azedinho do limão, que aqui são os agudos, né? Essa coisa, tipo, sabe, que você quase pega, assim. Indo de memória, assim, o que eu ouço aqui me parece mais bem executado do que o que eu tive com o Mesh MK2 e bem mais do que com o Mesh MK3. Inclusive, eu acho que se os graves são menos texturizados do que eu gostaria, eu acho que o Mesh Fortune se destaca em termos de tecnicalidade. Ele é muito resoluto, muito detalhado, tem essa sensação de que você está ouvindo meio que tudo, sabe? A espacialidade é boa também. Ele não é muito preciso no posicionamento dos instrumentos, assim, recorte não é o forte dele, acho que porque ele não tem essa frontalidade dos médios. Mas isso me incomoda, assim, você tem um espaço muito amplo. Agora, existem sim coisas que incomodam aqui, tá? Se eu acho que ele funciona maravilhosamente bem para gêneros mais calmos, né, ou no máximo para um hip hop, para mim ele não funciona tão bem para gêneros mais energéticos. Esse é o lado negativo, assim, algumas coisas de música eletrônica mais intensa até podem funcionar, mas tem muitas situações onde os agudos mordem mais do que eu gostaria. Para rock, a mesma coisa. Vou até falar que para algumas gravações rolou, surpreendentemente, tipo uma Black Stars do Porcupine Tree. Eu tava testando o fone com outros estilos e aí, tipo, tava ouvindo pensando, cara, para rock isso aqui não vai dar certo, não. E foi ok até, tipo, não foi a agressão que eu achei que seria, né? É possível ouvir, mas outras gravações são mais difíceis. E independente do caso, assim, mesmo considerando que, tipo, dá pra fazer funcionar, cara, não é a minha assinatura favorita para esses gêneros, simples assim. Você vai ouvir mais os pratos de bateria do que guitarras, sabe? Então, para fechar, sob vários aspectos, o Mesh Fortune é um in-ear mais old school, mas eu diria que ele mostra o que havia de mais encantador nesse mundo mais old school. Ele não segue nenhuma curva acadêmica, mas traz uma personalidade que nos momentos certos pode ser absolutamente encantadora. É envolvente, é macio, é expansivo, com uma Ieba, uma Ana Vitória, uma Cili. Isso aqui é realmente sensacional. O que ele me lembra, pode parecer estranho falar isso,
mas, enfim, em termos conceituais, é tipo um TIM T2 elevado à enésima potência. É tipo isso, tá? O problema é que você paga um preço, né? Ele ser especializado nessas gravações faz com que ele possa não funcionar tão bem assim com outras. Mas como eu disse no início, assim, isso não é um problema para mim. Eu acho que quem vai gastar 15 mil reais num fone já sabe, ou pelo menos já deveria saber, exatamente o que quer, né? E o Mesh Fortune tem muitos motivos para ser exatamente o que várias pessoas querem. Minha nota para ele é essa. 4 estrelas, é um fone que se destaca, que tem algo especial. É só que esse algo especial não é para todo mundo. Então, para resumir, você deveria comprar o Mesh Fortune se, obviamente, você está muito bem financeiramente e pode investir 15 mil reais num fone de ouvido. Se você tem uma visão muito clara do que é a sua assinatura sonora preferida, e ela é algo assim, né, com agudos mais proeminentes e médios mais calmos e eufônicos, ou se você já tem uma coleção de fones e você quer algo para adicionar, para compor um grupo que traz personalidades distintas. E você não deveria comprar o Mesh Fortune se você prioriza uma assinatura mais objetiva, mais neutra e mais natural, se você quer uma boa relação custo-benefício, porque não é isso que ele entrega, ou se você não tem convicção de que essa é a assinatura sonora que vai fazer sentido para você. E se você não tem essa convicção e quiser explorar outras opções de fones de altíssimo nível, dá uma olhada nesses vídeos que estão aí na sua tela.